boa tarde a todos, boa tarde aos deputados que participaram aqui nessa tarde, né? Queria deixar registrado também, deputado Rafael, meu celular foi clonado esse final de semana, junto com vários parlamentares que tiveram seus celulares clonados também, e deixo o alerta aqui que jamais pedir qualquer valor, qualquer quantia para ninguém, e assim a gente vai seguindo o nosso trabalho. Já consegui recuperar o número, vamos tomar todas as providências, né, legais para que isso não se repita. Então, deixo aqui registrado também que nesse final de semana tive o meu número clonado. Concordo com praticamente tudo que o deputado Rafael Silva disse, já conversei com ele sobre essa questão dos ônibus, né, dos metrôs, e vou abordar daqui a pouquinho essa questão do rodízio municipal que o prefeito Bruno Covas tenta fazer em São Paulo. Gostaria de deixar registrado também que na quinta e na sexta-feira passada eu estive nos municípios de Limeira, Pirassununga, Analândia, Brotas, São Carlos e Piracicaba. Fui ver a situação aí do interior paulista, né, de algumas cidades ali do interior paulista de perto, e recebi muitas reclamações de munícipes, deputado Rafael, que inclusive trabalham no comércio. Cerca de menos de 30% das cidades em São Paulo tiveram sequer um óbito, né, referente ao Covid-19. Nós lamentamos todas as mortes são lamentáveis, e nós nos sensibilizamos aí com todos os familiares. Mas o pessoal, principalmente que trabalha no comércio, me abordou bastante e trouxe para mim a realidade. Em Brotas, por exemplo, uma senhora lá, ela tem uma propriedade lá, tem o seu negócio, ela mandou embora, demitiu cerca de 120 trabalhadores. Então, são 120 pais de famílias, mães de famílias desempregados. Então, a gente precisa discutir seriamente, né? É o que nós queremos para o estado de São Paulo e para o Brasil. O presidente Bolsonaro ele é duramente criticado nessa pandemia, mas ele tem tomado várias ações. É só seguir as redes sociais, ter aí como fonte a Secretaria de Comunicação do governo, que nós vamos ver tudo que tem sido feito. E ele diz que o remédio para combater o coronavírus não pode ser mais letal que o próprio coronavírus. E eu concordo com ele nesse sentido, desse exemplo aqui de Brotas, mas em várias outras cidades, principalmente no interior. Comércio inviabilizado. Prefeitos querem até abrir o seu comércio, mas são hostilizados pelo governo estadual, pelo Ministério Público. Muitos, nesse momento, se acovardam, se escondem e não dão a cara a tapa para colocar aí a sua posição. Olha, eu não consigo entender, e nisso o deputado Rafael Silva tem toda a razão, como que um ônibus lotado, um metrô lotado, um trem lotado pode circular da maneira que vem circulando, e um comércio, um pequeno comércio onde teria 1, 2, 3 pessoas, claro, com distanciamento, com máscara, se for o caso, a limpeza das mãos, ali com álcool gel, não pode funcionar. A quem isso interessa? Então, deixo registrado aqui, vou continuar viajando aqui pelo interior de São Paulo, vendo a realidade da população, pegando as demandas dessa população que confiou esse voto a nós aqui e trazendo aqui para a Assembleia de São Paulo. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é referente aos 500 milhões de reais que o governo de São Paulo comprou de uma empresa chinesa, comprou aí em respiradores. Gostaria de saber aí do nosso governador, dos seus secretários, quando esses respiradores vão chegar. 500 milhões de reais, mais de 500 milhões de reais comprados só em respiradores lá na China. Rio de Janeiro, Polícia Federal está em cima, ex-secretário de Saúde já tomou uma cana lá. Santa Catarina, idem, já tem secretário renunciando lá, Polícia Civil, Ministério Público está em cima. Sei que o MP aqui em São Paulo também já começou a investigar esses indícios de superfaturamento, e nós precisamos fiscalizar.
o poder executivo, onde que o recurso público aqui em São Paulo está sendo investido, né? Porque eu não sei se isso aí é investimento ou se é acordo entre cavalheiros. Porque da maneira que nós estamos vendo aqui a banda tocar, eu fico ressabiado, fico preocupado da maneira que estão conduzindo todo esse processo. A Assembleia Legislativa aprovou o decreto de calamidade pública, não foi para governador, prefeito ficar dispensando licitação para comprar equipamento de amigo, não. Semana passada, um grupo de parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, Coronel Telhada, Adriana Borgo, Sargento Neri, Nakashima, Nishikawa, Letícia Guiar, um grupo de parlamentares aqui, desculpa se eu esqueci o nome de alguém, levantou aqui 14 milhões de reais comprados de uma empresa, compraram, diz o governo que ia comprar, aventais descartáveis. Mas a empresa, deputado Rafael, ela nunca vendeu um avental para o estado de São Paulo, ela nunca produziu um avental para o estado de São Paulo. Os deputados foram na sede da empresa, numa residência, solicitaram que fossem lá nas oficinas, né? O dono da empresa disse que ele sublocou algumas oficinas e estava produzindo esses milhões de aventais nessas oficinas, só que não poderia ir até o local naquele momento. Foi denunciado pelos deputados e o que o governador fez? Voltou atrás e suspendeu esse contrato que já estava com dispensa de licitação. Então nós precisamos aqui fazer essa discussão onde que esse recurso, né, o dinheiro suado do pagador de imposto aqui em São Paulo está sendo aplicado. Pararam de falar da hidroxicloroquina, da azitromicina, do protocolo que a Prevent Senior colocou ali no seu hospital. Lembrando, os hospitais da Prevent Senior, em sua maioria, atendem os idosos, o principal grupo de risco aí que esse vírus tem levado a óbito. E ninguém fala nada, está muito mais. Lembrando, um comprimido de hidroxicloroquina é cerca de R$1. Cerca de R$1. Muito barato, né? É muito barato, de repente, prevenir o agravamento aí da questão do vírus, o comprometimento do pulmão. É muito mais em conta aí para alguns comprar respiradores superfaturados nos amigos chineses. Vamos pegar os estudos aí, pelo menos os indícios clínicos na Prevent Senior, e por que não aplicar nos hospitais públicos de São Paulo, já que vem dando certo? Chegou aqui para mim, sírio-libanês, está tomando o mesmo procedimento. Prevent Senior manda a hidroxicloroquina e a azitromicina em casa, logo de início. Eles têm ali a telemedicina, eles falam ali com os associados, né? Esses idosos que têm plano de saúde, e quando eles têm esse sintoma, já recebem de cara esse remédio, e muitos deixam de ser internados justamente por isso. Então a gente precisa falar disso, a gente precisa debater isso, e nós temos aqui a FURP, né? Em São Paulo, uma empresa que poderia produzir medicamentos em larga escala e vem sendo subutilizada. Talvez porque pagar 500 milhões de reais em respiradores superfaturados ao chinês, 14 milhões para amigo aí que nunca forneceu um avental para o estado de São Paulo, seja muito mais rentável aí, sabe-se lá para quem. E para finalizar, gostaria de falar, né, sobre esse rodízio aqui em São Paulo, sem pé nem cabeça. O deputado Rafael colocou aqui muito bem, essa questão desses ônibus lotados, dos metrôs lotados. O prefeito proibiu aqui os munícipes. E olha só, quem mora na região metropolitana de São Paulo, de utilizar o seu carro, jogando essas pessoas para o transporte público. Ora, você que me assiste, telespectador da Rede Alesp, você ficaria muito mais exposto num transporte público lotado, num ônibus lotado, num metrô lotado. Pensa você, onde é mais seguro? No seu carro, você indo para o seu trabalho, ou dentro de um ônibus lotado, de um metrô lotado?
Pelo amor de Deus, prefeito, toma vergonha, coloca a mão na consciência. Junto com a MASP aqui, Associação de Motoristas de Aplicativos do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, nós entramos com mandado de segurança pedindo para derrubar essa aberração que é esse rodízio municipal sem pé nem cabeça. Secretário Alexandre Baldi, secretário dos Transportes, reclamava hoje ao vivo do secretário de Mobilidade, o Edson Caran, do município de São Paulo, que não foi feita nenhuma comunicação entre eles, entre as secretarias, sobre esse rodízio bizarro, que o que vai conseguir é levar ainda mais o vírus para as periferias, Deputado, já que a maioria do munícipe aqui em São Paulo que utiliza o transporte público, em sua maioria, mora nas periferias de São Paulo. E para parece concluir, que deputado, a política pública do... finalizando. Parece que a política pública do senhor prefeito é justamente essa, disseminar ainda mais esse vírus pelas regiões periféricas, trazendo ainda mais contaminação e mortes aos cidadãos paulistanos aqui. Muito obrigado aí pela tolerância, uma boa tarde a todos.